Achei o presidente da República meio poliana ali naquele discurso, né? Ah, não está acontecendo nada, não tem tensão nenhuma, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Que recado você acha que ele quis passar com isso, hein, Fábio Piperno? Você acha que foi o recado do que de fato está acontecendo ali entre o Congresso e o governo neste momento? Claro que essas relações elas não são tão suaves assim, mas o presidente também é um político experiente o suficiente para saber que aquilo de fato que era possível, o Congresso aprovou. O que o Congresso derruba? O Congresso basicamente não aprova e derruba vetos dele em questões que já passaram, que já foram referendadas por ele, Congresso. Então, por exemplo, desoneração, PS, vai cair agora a saidinha, o marco temporal, tudo isso já passou pelo Congresso. Aí o presidente veta, ou então o ministro tentou lá, enfim, uma medida provisória em relação à desoneração, isso não vai ter êxito. Esse tipo de matéria requentada não vai dar para o governo aprovar. O governo vai aprovar, por exemplo, o que ele conseguiu tributar lá, enfim, as bets, os super ricos, esse tipo de coisa. Os dois juntos, trabalhando juntos, tiveram muito êxito na questão da reforma tributária. Então, o que não pode acontecer é o tipo de barbeiragem, por exemplo, que houve no final do ano, quando, uma semana após a aprovação da extensão da desoneração, o Ministério da Fazenda vai lá e manda uma medida provisória. Aí não. Qual a chance de êxito nisso? Nenhuma. Agora, em relação ao presidente Lira, tem dito aqui muitas vezes o seguinte: o presidente Lira, ele é alguém muito egocêntrico, vaidoso e muito preocupado com a biografia dele. Primeiro, então ele sabe que reforma tributária ele tem que passar. Isso vai ficar na biografia dele. Segundo, ele, como um imperador todo-poderoso hoje, não vai se contentar com o papel de um deputado comum a partir do ano que vem, como já aconteceu com outros ex-presidentes da Câmara, que foram muito fortes, mas no momento que deixa o poder, vira mais um. É óbvio que até pelo tamanho do ego dele, isso é incompatível. O que foi, Dávila? Não, tem dois pontos, vai. Dois pontos. Por favor, não me decepcione. Completamente diferente. Se você falar só um, eu vou te pedir para que você se retire aqui do nosso programa. O primeiro ponto é o seguinte: é o grau da mediocridade das lideranças políticas no Congresso Nacional hoje. É inacreditável. Nunca nós tivemos gente tão medíocre no Senado e na Câmara. Por que, Dávila? Porque a gente não tem visão de país, é gente que não pensa em nada, só pensa no curralzinho eleitoral e qual que é a emenda que eu vou transferir para o meu curral eleitoral. Ninguém está nem aí com o país. O que está aí assim, cadê minha emenda Pix? Ah, tem minha emenda Pix, é bom, tudo bem, agora eu vou lá para minha base, vou conseguir ali uns votinhos a mais. Só pensa nessa política miúda, ninguém tem visão de país. E o pior é que o governo, o presidente da República, também não tem essa visão de país, não tem esse plano de país. Então, a política se resume a esse varejinho do dia a dia de quem é que está liberando emenda para quê, cada um cuidando do seu galinheiro. Ninguém mais quer saber do país. Cada um toma conta do seu galinheiro e vê o que acontece. E aí, algumas lideranças se destacam, que é o caso de Arthur Lira. Arthur Lira é uma pessoa, como negociador, como articulador político, ele está muito acima da média do Congresso Nacional. Então, eu discordo do Piperno, que não tem nada a ver com presidentes passados. Não dá para comparar o Rodrigo Maia com o Arthur Lira. É óbvio que o Rodrigo Maia vai ser presidente da Câmara, no dia que deixa de ser presidente da Câmara, vai voltar para o baixo clero, e não vai ter relevância nenhuma. Não tem nada a ver com a capacidade que o Arthur Lira tem. Então o Arthur Lira vai ter sempre um papel importante, lógico, mesmo que não seja presidente da Câmara, porque ele tem uma capacidade de articulação muito superior à mediocridade que hoje representa o parlamento brasileiro. Então, assim, ele vai continuar tendo um protagonismo no Congresso justamente porque só tem nanico medíocre no Congresso. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto, que a dificuldade do presidente da República para negociar num Congresso tomado por esse pequeno varejo é monumental, é quase impossível conseguir articular. Porque na verdade, são 513 congressos, 513 deputados e 81 senadores. É praticamente cada um tem uma demanda específica para a sua região, para o seu reduto eleitoral. E aí o que acontece? É muito diferente do Lula 1 e 2, o Lula 3. Por quê? O que acontece?
Começou esse mal no governo Bolsonaro, que foram as emendas PIX do orçamento secreto. Começou lá o negócio do orçamento secreto. Deram muito dinheiro para o Congresso. E agora mais ainda. Vou dar aqui um título de comparação. Sabe quanto hoje os deputados americanos têm do que a gente chama das verbas do orçamento, a verba livre para distribuir? 4% do orçamento. Sabe quanto que é em Portugal? 0,5%. Sabe quanto é no Brasil? 20% das verbas livres do orçamento. Então o governo não controla nem mais o orçamento, porque o que ele tem ali de verba livre já está sendo loteado cada vez mais pelo Congresso. Então, negociar com o parlamento dominado por esse montante gigantesco que quem mete a mão hoje é o Congresso e não o governo, a vida do governo fica muito difícil. Então, eu entendo que as negociações com o Congresso serão cada vez mais difíceis, porque elas vão cada vez mais nesse varejo miúdo, e justamente porque o governo não tem um plano nacional. Se tivesse, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Pública, aí você pode negociar com as pessoas. Gente, olha, para liberar esse dinheiro aqui, precisa aprovar o Plano Nacional, precisa aprovar essa emenda constitucional, precisa ter, enfim, esses atributos aqui aprovados para que a gente possa liberar verba. Mas como isso não tem, é só o pequeno varejo. Aí é quase impossível negociar com o Congresso Nacional. Eu estava discordando bastante de você. Agora tem uma questão que é inegável, né? Que essa facilidade de articulação de Arthur Lira permitiu que ele pudesse praticamente ser ali o todo-poderoso da Câmara, no sentido de, vocês querem tratar algum assunto aqui com os parlamentares? Eu sou o canal. Então, falem comigo e eu levo e faço essa articulação. Ele conseguiu estabelecer essa regra ali dentro. Então, tem a ver justamente com essa questão. Por mais que o governo hoje busque as bancadas e as lideranças, naturalmente, depois o assunto vai passar por Arthur Lira e pelo humor e pelas vontades dele. Do que você discorda, hein, Fábio Piperno? E aí eu já abro um espaço para vocês dois aqui, meus amigos. É só para a gente não perder o time. Algumas coisas. Por exemplo, a comparação entre o Lira e o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, por exemplo, ele chegou lá e ele chegou à presidência da Câmara, primeiro no mandato tampão e depois ele se elege. Mas veja, Davi, o Rodrigo Maia foi presidente de um partido muito importante, que era o DEM. Era um político robusto naquele momento. E a outra, eu concordo quando o Dávila fala do empoderamento do Congresso, então isso é fato, a gente já discutiu aqui algumas vezes, mas não, veja, eu discordo dessa visão algo até idílica desse Congresso que a gente tem de, puxa, se a gente se apresentasse grandes projetos, o Congresso aí sim, né, ia ser um sócio, um participante nisso, ia trabalhar melhor. Eu acho que não, acho que é uma questão de caráter, de índole, até porque a gente verifica qual o caráter desse Congresso é exatamente no contrário, nas pequenas coisas, nas iniciativas que partem dele para obter algum tipo de vantagem, até como moeda de chantagem mesmo. Mas, Piperno, pega, por exemplo, o governo do presidente Temer. Nós aprovamos lá a reforma do ensino médio, aprovamos teto de gasto. Aqui aprovou a reforma tributária, por exemplo. Não, aprovamos acabou o fiscal. No outro governo aprovou. Então, mas isso é projeto de país. Você conseguisse... Por isso que eu estou dizendo, o Congresso, quando é mobilizado em torno de um projeto de país e que eles entendem que aquilo é importante, a coisa anda. O Dávila, mas andou porque pagou. Não, mas andou porque pagou. Paga. O pior é que agora está pagando e não sai nada de coisa importante. Quando paga, sai. Quando paga, sai. Inclusive tem a questão do... Inclusive